Boa tarde a todos, aqueles que nos veem e ouvem. Ao longo do dia de ontem foram diagnosticados nove novos casos de Covid-19 nos Açores, resultantes de 1.765 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e um em laboratório privado. Todos os casos foram identificados na Ilha de São Miguel, em contexto de transmissão comunitária, sendo 8 no concelho de Ponta Delgada, 3 em São Pedro, 1 em São José, 1 em São Sebastião, 1 nos Arrives, 1 no Livramento e 1 em São Vicente Ferreira e 1 na Ribeira Seca, no concelho da Ribeira Grande. No mesmo período, foram registadas 8 recuperações, todas na Ilha de São Miguel, 2 na freguesia dos Arrives, do concelho de Ponta Delgada, 3 em Rabo de Peixe, do concelho da Ribeira Grande e 3 no Rosário, do concelho da Lagoa. Há atualmente 13 doentes internados no Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, permanecendo 1 em unidade de cuidados intensivos. O número de vigilâncias ativas é de 799. A região registra hoje 120 casos positivos ativos, sendo 124 em São Miguel, 16 no concelho da Lagoa, 1 no Nordeste, 91 em Ponta Delgada, 2 na Povoação, 3 em Vila Franca do Campo e 11 na Ribeira Grande. E um único caso ativo na Terceira, em Angra do Heroísmo. Desta forma, a Ilha de São Miguel surge com níveis de muito baixo risco nos concelhos de Lagoa, Nordeste e Povoação, baixo risco para Ribeira Grande e Vila Franca e médio-alto risco para o concelho de Ponta Delgada. Todos os concelhos das restantes ilhas do arquipélago apresentam níveis de muito baixo risco. As medidas aplicadas a cada um dos concelhos serão as referentes ao nível de risco correspondente, com exceção das freguesias de São Pedro e São Sebastião no concelho de Ponta Delgada, que ficarão com medidas de alto risco. Tendo em conta a análise da evolução epidemiológica que é efetuada dia a dia a cada freguesia e a cada concelho da região, tendo em conta também o número de novos casos por 100 mil habitantes nestas duas freguesias ao longo dos últimos 7 dias, excepcionalmente aplicar-se-ão as medidas de muito alto risco nestas duas freguesias. Devido à larga maioria dos novos casos na região ser da nova estirpe britânica, a situação presente no concelho de Ponta Delgada e na Ilha de São Miguel tem merecido a preocupação da Autoridade de Saúde, da Comissão Especial e do Governo Regional. No entanto, importa salientar que no dia 17 de janeiro de 2021, há 2 meses atrás, o dia em que a região teve mais casos ativos desde o início da pandemia, 918, a Ilha de São Miguel tinha 882 casos, o concelho de Ponta Delgada 167. Hoje, como referi, são 124 casos em São Miguel e 91 em Ponta Delgada. No entanto, no passado próximo, os números já foram outros e é para a melhoria da situação epidemiológica neste concelho que, a partir das 0 horas deste sábado, dia 27 de março, que as medidas serão as correspondentes aos níveis de risco apresentados. A análise do contexto epidemiológico e as medidas a aplicar a cada nível de risco serão posteriormente apresentadas pelo Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia Covid-19, Dr. Tato Borges. Relativamente à situação no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, após a identificação de 2 casos positivos, ambos guardas prisionais, 4 reclusos mantêm-se em isolamento profilático, 18 guardas também foram identificados como sendo contactos de alto risco, 8 em baixo risco e mais um funcionário em alto risco que se encontram em isolamento profilático. 51 reclusos que foram considerados de baixo risco, a 51 reclusos que foram considerados de baixo risco, já foi levantado o isolamento profilático. Fazendo agora um ponto relativo à vacinação, dar nota de que o portal vacinação-covid19.azores.gov.pt, que se pode aceder também através do site Destino Seguro, já recebeu a inscrição de cerca de 1.500 açorianos, passada que está 1 semana de ter sido aqui apresentado. Eu faria também um ponto relativamente à vacinação, dados que já foram também atualizados hoje no portal da vacinação. No total da região autónoma dos Açores já foram administradas 42.533 doses, sendo que 27.463 são primeiras doses, 15.070 doses, 15.070 é o número de segundas doses administradas até ao momento. Na Ilha de Santa Maria, o total de doses administradas é de 1.871, na Ilha de São Miguel, 19.064, na Ilha Terceira, 10.472,
na Graciosa 1058, em São Jorge 2090, no Pico 3.944, no Faial 2.318, nas Flores 1.072 e no Corvo 644. Os dados de primeira e segundas doses estão no portal, podem ser consultados e, para não ser muito exaustivo, apresentei apenas o número de doses total. Dar nota também de um assunto que está na ordem do dia e que também já nos vem sendo questionado, que tem a ver com a vacinação dos professores. A região tem o seu plano aprovado e é evidente a escassez de vacinas, pelo que neste momento é impossível assumirmos a vacinação nesta fase aos professores. Esta situação poderá ser avaliada pelo Governo dos Açores e, dependendo de novas informações sobre a chegada de vacinas à região em maior quantidade ou de outros laboratórios, poderá ser considerado, noutro momento, priorizar os professores da região autónoma dos Açores. Até ao momento, e com a informação que dispomos, apenas podemos assumir concluir a primeira fase de vacinação nos termos do plano atual. Portanto, também alguns esclarecimentos sobre algumas notícias e algumas considerações relativamente à vacinação na região autónoma dos Açores, ou em algumas ilhas em particular. Sobre os números da vacinação, por exemplo, na ilha de São Miguel, esta ilha é a que tem mais profissionais das forças de segurança, mais profissionais de saúde privada, mais bombeiros ou mais utentes prioritários. Paralelamente, apesar da presença das vacinas num hospital da ilha, decorre vacinação em vários locais de todos os concelhos, mas também ao domicílio, e há toda uma maior logística em todo o processo. Importa também salientar que esta ilha é a que tem tido mais casos ativos, com tudo o que afeta ao nível da disponibilidade de recursos humanos. Desde logo, são mais pessoas para testar diariamente. Por exemplo, nas equipas multidisciplinares de rabo de peixe estiveram em permanência 3 enfermeiros 7 dias por semana. Esta ilha é também a que tem mais voos e equipas de enfermeiros mais tempo nos aeroportos. Também a título de exemplo, na ilha de São Miguel, no dia de ontem, foram vacinadas mais de 650 pessoas. Qualquer leitura que se faça dos números da vacinação deverá ter em conta, ou deverá ser feita de uma forma ou com uma análise muito mais alargada do que a simples análise dos números pelos números. Eu daria primeiro a palavra ao Dr. Gustavo e então depois ficaríamos disponíveis para alguma questão que queiram colocar. Ora, boa tarde, muito obrigado. Apenas uma pequena análise epidemiológica no seguimento que já foi feito na semana passada, com a demonstração da nossa curva epidemiológica na região autónoma dos Açores, presente no nosso boletim todos os dias, em que vemos uma estabilização dos nossos casos, dos nossos novos casos por dia, mais ou menos aqui entre os 0 e os 20 casos, uma média de cerca de 10 casos por dia, mantendo aquilo que tem sido habitual ao longo deste mês, em termos médios da evolução pandémica na região autónoma dos Açores. Conforme foi denunciado no boletim, nós temos a ilha de São Miguel mantendo-se em níveis de risco médio globalmente, sendo a única ilha que não se encontra num registro de muito baixo risco, situação que está estabilizada, tendo em conta o aparecimento constante destes casos que vão surgindo regularmente agora, principalmente na Ponta Delgada. Da mesma maneira como na semana passada foi apresentado o nosso índice RT, que estaria aqui à volta do 0,83, 0,84, neste momento, com a evolução pandémica e com a variação dos casos, o nosso RT aumentou, passou por cima de 1 e, à data de sexta-feira da semana passada, referente ao dia 13 de março, apresentava um valor de 1,19. Valor que parece já estar a começar a curvar para baixo, fruto desta oscilação que nós temos todos os dias. E só para uma comparação, voltando à curva epidemiológica, verificamos que o dia 13 está essencialmente aqui. Ou seja, nós podemos verificar que tivemos este aumento de casos, que motivou o aumento do índice de RT, depois uma descida, e é provável que durante esta semana, que agora o INSA se vai pronunciar sobre o índice RT, devido a este aumento de casos que também verificamos aqui, que o índice RT possa manter-se acima de níveis do ideal, que era acima de 1.
E, portanto, este indicador mostra-nos, de facto, que a pandemia está numa tentativa decrescente, ou estaria naquela altura numa fase decrescente, de aumento de casos e uma fase de aumento da infecciosidade, mas que se nota que logo a seguir há uma estabilização. E enquanto nos mantivermos nestes valores entre 0 e 20 casos diários, a situação mantém-se relativamente controlada. Ao nível dos níveis de risco em São Miguel, tal e qual como foi dito pelo Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor Regional, nós temos apenas Ponta Delgada como médio-alto risco, com 90 casos por 100 mil habitantes, e depois temos Ribeira Grande e temos Vila Franca do Campo como baixo e os restantes 3 como muito baixos. E assim sendo, e de uma forma rápida, as medidas a aplicar no Concelho de Ponta Delgada, ou seja, os níveis de médio-alto, um número máximo de 4 pessoas no juntamento na via pública, 4 pessoas sentadas à mesa na restauração, e a restauração apenas pode abrir até às 8 da noite e deve encerrar a partir dessa hora, funcionando apenas para entrega ao domicílio e takeaway. A única exceção, estamos a falar do fornecimento de refeições a hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros. A proibição de bebida de vendas alcoólicas a partir das 8 da noite. Não é possível visitar os utentes residentes em institutos residenciais para idosos, nem nos cuidados continuados, nem nas casas de saúde, nem estruturas residenciais para pessoas com deficiência. Não é possível, continuamos sem a abertura de público para eventos e competições desportivas e culturais, e os eventos públicos devem ser adiados para uma altura de melhor controle. Relativamente à situação da Ribeira Grande e Vila Franca, concelhos de baixo risco, um número máximo de 8 pessoas nos juntamentos na via pública, 8 pessoas à mesa, o encerramento às 10 horas, às 22 horas destes estabelecimentos, a partir dessa hora apenas em serviço de takeaway ao domicílio. Postos de abastecimento de combustível podem funcionar entre as 10 e as 6 da manhã do dia seguinte, às 10 da noite e às 6 da manhã, para venda ao público de abastecimento de combustível, o encerramento dos centros de convívios dos idosos, a limitação da presença do público nestes eventos culturais e desportivos a 1/4 da respectiva lotação. Já Lagoa, Povoação e Nordeste são os concelhos com menos consideração de menor risco e, portanto, são as medidas mais abrangentes possíveis, 10 pessoas, quer na via pública, quer no restaurantes, lotação máxima de 3/4 nos restaurantes. Não continua sem funcionar os espaços de dança, quer nos estabelecimentos de vida, quer nos espaços de dança singulares. Encerramento às 23h59 de todos os estabelecimentos de restauração. Os postos de abastecimento também podem funcionar até à meia-noite para servir outras coisas que não venda de combustível. Os centros de idosos podem receber, então, visitas e depois evitar deslocações para todo o arquipélago e o público nos eventos culturais a 1/3 da sua lotação. Como disse o Sr. Diretor Regional, nós temos em Ponta Delgada 91 casos ativos, sendo que a distribuição é conhecida de todos no boletim, em que 51,6% de todos os casos se situam na freguesia de São Pedro. Ao lado de São Pedro está a freguesia de São Sebastião, que corresponde também a 6,6% de todos os casos e, portanto, 53 casos dos 91 estão situados nestas duas freguesias vizinhas e muito próximas da malha urbana, com as características próprias que daí advêm. A situação dos Arrifes, com 12 casos e com 13%, encontra-se neste momento uma situação de maior controlo e aparentemente uma tendência decrescente, ao passo que nestas duas freguesias isso não se verifica. E então, assim de uma forma muito concreta, em São Pedro, nos últimos 7 dias tivemos o diagnóstico de 29 casos, ou seja, 46,7% de todos os casos diagnosticados na última semana em Ponta Delgada, com a taxa de incidência de 838 novos casos por 100 mil habitantes e 47 casos ativos, ou seja, 51,6% dos casos ativos em Ponta Delgada. E torna-se neste momento o epicentro da situação epidemiológica em Ponta Delgada. Ao lado, na vizinha freguesia de São Sebastião, nos últimos 7 dias, apenas 4 novos casos, 6,5% dos novos casos de São Miguel, 191 casos por 100 mil habitantes e têm 6 casos ativos, ou seja, 6,6%. Apesar desta disparidade, a Comissão esteve a analisar, e o Sr. Diretor Regional também, e o Sr. Secretário também, da existência da elevada proximidade entre estas duas freguesias. E apesar de São Sebastião não ser, neste momento, um epicentro preocupante, tem estado, entre aspas, a beber do número de novos casos que existem em São Pedro. Portanto, tem a haver um arrastamento de São Pedro para São Sebastião, fator que nos levou a condicionar, para a maior proteção da freguesia de São Sebastião, a englobá-las num pacote de medidas a aplicar para estas duas freguesias. Para a Fajã de Baixo e para o Rosto do
cão, rosto de cão é assim, não é? Rosto de cão. A verdade é que temos ali a circular que os separa e acaba por ser uma barreira física mais difícil de transpor do que circular para São Sebastião. E assim, para São Pedro e São Sebastião, para um ataque mais sério e mais concreto, então a obrigatoriedade de teletrabalho, sempre que execuível. No caso de não haver teletrabalho, desfazamento de horário. O encerramento dos estabelecimentos de restauração e bebidas e similares às 3 da tarde, sendo que apenas podem funcionar no máximo com 1/3 da sua capacidade e 4 pessoas por mesa. A partir das 15 e até às 10, apenas em serviço de takeaway ou entrega ao domicílio, com exceção, obviamente, da situação dos hotéis. Mantém-se o encerramento das creches e dos ATLs. As escolas, felizmente, neste momento estão em férias escolares. Não é permitida a circulação pedonal entre as 8 da noite e as 5 da manhã do dia seguinte, nos dias da semana, e entre as 3 da tarde e as 5 da manhã, ao fim de semana. E o encerramento de toda a atividade comercial às 8 durante a semana e às 3 ao fim de semana, com exceção dos serviços essenciais, que são também alvo de uma circular informativa que já é de conhecimento. Encerramento dos ginásios e das piscinas cobertas, ficando proibidas as práticas desportivas nestes espaços. Encerramento dos casinos e estabelecimentos de jogo, fortuna e azar. E a realização de funerais só até às 8 da noite e com todas as limitações. Com esta situação, aquilo que se pretende é tornar a ilha de São Miguel mais semelhante àquilo que são as nossas 8 ilhas do arquipélago, ou seja, 8 ilhas sem transmissão comunitária e situação de muito baixo risco, visto que São Miguel continua numa situação de médio risco, com esta divisão por concelhos, e que nos importa trabalhar para que possamos minimizar este risco. Relativamente ao conceito de transmissão comunitária em São Miguel, como eu disse há uma semana, mantemos esta noção de que existe transmissão comunitária em São Miguel, mas relativamente à variante do Reino Unido, ainda é prematuro afirmar que ela está presente de uma forma em transmissão comunitária, porque não existe na ilha de São Miguel nenhum outro foco relacionado com esta doença que tenha aparecido de forma espontânea e sem explicação. Ou seja, todos os casos da nova variante, existem vários pela ilha, mas têm todos uma ligação específica, com exceção de alguns em Ponta Delgada. E, portanto, como não temos a noção de que há aparecimento generalizado de casos da nova variante sem ligação epidemiológica em toda a ilha, acaba por não se poder afirmar neste momento que existe transmissão comunitária da nova variante. Aliás, mesmo no concelho de Ponta Delgada, estamos a falar de alguns concelhos, de algumas freguesias com a nova variante, enquanto que existem outras que nem sequer têm qualquer situação de risco. E, portanto, mantemos a situação de transmissão comunitária para uma maior vigilância e para maior rastreio, mas consideramos que, em termos de transmissão comunitária da nova variante, ela não está ainda presente e esperemos que nunca venha a estar. Muito obrigado. Todas as medidas foram colocadas em cima da mesa. Portanto, a Comissão Especial de Acompanhamento tem um grupo técnico que equaciona todas as possibilidades de intervenção nesta pandemia. E foi equacionado, pensado, dialogado entre nós, se de facto essa seria uma opção viável ou não. E a conclusão que chegamos é que neste momento ainda não. E, portanto, não foi tomada essa decisão, foi também articulado com o seu diretor, com o seu secretário, e em conjunto consideramos que estas, neste momento, são as medidas necessárias e acreditamos que durante a próxima semana a situação possa inverter-se. Esta decisão tem a ver com o facto de São Miguel agora por ser o centro de todas as outras nações vão dar, ou seja, muita gente de outras nações que vai agora. Nós, quando avaliamos a possibilidade de intervir, a questão tem única e exclusivamente, ou 99% do peso, tem a ver com a questão pandémica, com a saúde pública. E, portanto, se de facto ali é o centro nevrálgico da Ilha de São Miguel ou não, se é o centro económico da Ilha de São Miguel ou não, neste momento não é algo que pese na nossa decisão. Porque também se nós formos considerar que não podemos intervir em termos de saúde por causa da economia ou por causa de outro fator qualquer, se não forem medidas efetivas, a saúde ou a falta de controle da pandemia vai condicionar que toda a economia, que toda a ilha tenha que parar. E, portanto, é preferível fazer um sacrifício durante um período mais curto do que depois ter que ser alargado em tempo e em espaço. E, portanto, não foi decidido não intervir com uma cerca sanitária porque é o centro nevrálgico da Ilha de São Miguel.
Foi decidido não implementar essa medida porque, para já, não seria acertada para implementar. Se algum dia tiver que ser, pois será implementada. Não, o viajante que testou ao 6º dia foi um teste de RT-PCR, não foi um teste rápido. Terá ter sido um erro na redação, mas foi um teste de RT-PCR, tal e qual como se faz habitualmente com todos os viajantes. Felizmente também tivemos a confirmação de que não se trata da nova variante, aqui na terceira, e portanto temos uma situação perfeitamente tranquila daquilo que é o normal. Em relação às medidas que foram apresentadas, neste caso na Lagoa, então deixa de existir recolher obrigatório? Pois, Lagoa passa a ser baixo risco, ou muito baixo risco, e, portanto, deixa de haver esse critério de recolher obrigatório, sim. Não passam a abrir porque, neste momento, nós estamos com uma medida genérica alargada para manter as crianças em casa durante o período da Páscoa, para que, como a nova estipe tem mais apetência pelas crianças, mantê-las em casa é uma melhor forma de as proteger. E, portanto, nós estamos, neste momento, com todos estes centros fechados, para permitir que as crianças fiquem mais protegidas durante estas férias. Toda a ilha. Queres ser tu? Não falas tu. Qualquer plano para acelerar a vacinação que não contemple mais vacinas não funcionará. Portanto, o que importa claramente desde já é que cheguem mais vacinas aos Açores. Os Açores, por exemplo, neste momento não têm muitas vacinas por administrar, as alocações estão feitas, as distribuições pelas várias ilhas e o processo está a decorrer. É natural, e isto não é um problema exclusivo dos Açores, que é o processo da vacinação é uma missão enorme para a classe da enfermagem, para os recursos humanos que existem, mas que habitualmente tem tudo o resto para fazer. É verdade que importa definir estratégias que permitam que os recursos de enfermagem possam eventualmente trabalhar mais horas, eventualmente fazer prestações de serviço, de forma a que se dê resposta à vacinação. O que está previsto para abril é a chegada de mais vacinas. A expectativa que temos, de acordo com as informações que vão chegando, é que o processo, em termos da chegada de mais vacinas à região, também vai aumentar, e importa ter capacidade de administrar. Não basta ter as vacinas cá e não termos capacidade de as administrar. E, portanto, é isto que estamos agora exatamente a trabalhar. É nisto que estamos a trabalhar. Face às vacinas que temos, tem sido possível dar resposta. Numas ilhas mais rapidamente, noutras ilhas a um ritmo um pouco diferente. Agora, olhando para a frente, esta é obviamente uma preocupação que temos e estamos neste momento, juntamente com o Sr. Secretário, a trabalhar na forma de poder que os recursos humanos da enfermagem possam dar resposta à necessidade que vai existir e que é inquestionável para que o processo possa prosseguir ao ritmo que se deseja. Com a chegada de mais vacinas, vamos ter que ter mais enfermeiros, ou os enfermeiros a trabalhar mais horas, acima de tudo isto, porque os enfermeiros não vão terminar as licenciaturas nos meses de abril, nem de maio, nem de junho, e, portanto, têm que ser os que existem a tratar do processo. E é exatamente nisso que estamos a trabalhar, de encontrar soluções, formas dos enfermeiros poderem trabalhar mais horas para darem conta do processo. Estamos a trabalhar nelas, logo que estejam definidas, mas é preciso dar nota de que qualquer unidade de saúde de ilha pode pagar trabalho extraordinário, implementar trabalho extraordinário ou trabalho suplementar nas suas equipas. No caso concreto da terceira e do Faial, estamos a ter vacinação nos hospitais e há um apoio do Hospital de Divino Espírito Santo à Unidade de Saúde de Ilha na disponibilização de enfermeiros para que o processo também possa decorrer de forma mais rápida. São todas essas soluções que estamos a trabalhar e que as unidades de saúde e os hospitais estão a encontrar
faz para dar resposta ao processo e para que o processo possa prosseguir da melhor forma possível e da forma mais rápida na região. Sim, é óbvio que é uma matéria que já temos vindo a falar e a evolução dos casos nos próximos dias levarão a que haja uma decisão relativamente ao modelo de medida que será implementado. Neste momento, ainda é um pouco prematuro apresentarmos as medidas que têm vindo a ser discutidas, porque, como temos verificado, por exemplo, Ribeira Grande passou de muito alto risco, ou de alto risco, desculpa, para muito baixo risco, a Lagoa passou agora de alto risco também para baixo risco. Há toda uma dinâmica associada à evolução dos casos que não nos permite para já apresentar as medidas para a Páscoa e faremos oportunamente, consoante for a avaliação da evolução epidemiológica nos próximos dias. A minha pergunta ia muito neste sentido, relativamente à Páscoa, visto que estamos a uma semana e pouco, mas tendo em conta que existem praticamente quase todas as ilhas sem casos, mesmo não existindo casos, se a situação se mantiver, não existem medidas para essas ilhas ou vão existir? Por exemplo, o ano passado, no início, haviam medidas para todas as ilhas, independentemente do número de casos. Neste caso, vamos só aplicar as medidas com casos. Como disse há pouco, ainda é cedo para tecermos qualquer comentário relativamente a isso. Todas as hipóteses estão a ser estudadas e oportunamente também serão comunicadas. O processo, genericamente, está a correr bem. É inegável que houve uma maior taxa de recusa com toda a situação que foi conhecida da suspensão da vacina da AstraZeneca. E como eu tenho dito já muitas vezes e repito, é importante continuar a passar uma mensagem de confiança às pessoas de que a vacina é segura e eficaz. Nos Açores foi retomada a administração da vacina no passado sábado, na ilha de São Miguel. Neste momento já decorre também nas outras ilhas e o feedback que vamos tendo das diversas unidades de saúde de ilha e hospitais que estão envolvidos na administração é que, de facto, aumentou a recusa da vacinação. Mas não aconteceu especificamente só com o caso da Astra. É maior a recusa à vacina da Astra, mas também aconteceu com a vacina da Pfizer, porque toda esta situação, obviamente, que gerou medo, gera desconfiança nas pessoas. Infelizmente, as pessoas, ou algumas pessoas, vão recusando, mas importa, como disse, transmitir uma mensagem de confiança e dizer que é importante que o processo de vacinação continue a decorrer com a normalidade que desejamos e que, para tal, é fundamental que as pessoas adiram às chamadas que vão recebendo ou à convocatória que vão recebendo para a vacinação.